Celebramos hoje, sábado, São Maximiliano Kolbe, Marte também da Igreja, São Maximiliano Kolbe. É interessante a história de vida dele no campo de concentração, na hora de sacrificar um pai de família, fuzilar um pai de família, esse santo franciscano conventual, ele se oferece para morrer no lugar do pai de família. Se o grão de trigo que cai na terra não cair na terra, ele continua só um grão de trigo, mas se cai na terra, vai produzir muitos outros grãos, né? Isso aconteceu. São Maximiliano Kolbe, Maria Kolbe, testemunho incontestável de amor e santidade, ao morrer no lugar daquele pai de família condenado à morte, provou-nos que o amor não tem medida, nem busca o próprio interesse. Olha só, não há maior prova de amor do que dar a vida pelo irmão. E ele deu a vida, salvando aquele pai de família que tinha muitos outros filhos para criar, e ele então se oferece como Cristo se ofereceu na cruz, né? O evangelho de hoje é curtíssimo, Mateus 19, 13 e 15 os versículos. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Interessante esse evangelho, né? As crianças. Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Os discípulos achavam que Jesus não devia perder tempo com as crianças, mas pelo jeito ele lhes deu muita atenção antes de as abençoar. Pois é, a gente na nossa cultura, às vezes a gente ignora a criança, pensa que a criança não sabe de nada, nós desprezamos o idoso, pensamos que o idoso já é um incapaz, não produz mais, a gente vive numa consciência, às vezes, numa ideologia capitalista, só serve quem produz alguma coisa, quem rende alguma coisa. E assim também a criança só dá gasto, dá trabalho. Mas a criança é um ser em construção, é um adulto em construção, né? É um vir a ser, como diz a filosofia. E a criança, ela é formada na comunidade, na família, no seio da família, da igreja, da escola, nas relações com os colegas, de modo saudável. Então a criança, ela poderá ser no futuro um estrondo, ela poderá ser um excelente cristão, um excelente cidadão, um excelente profissional na área que ela formar, a depender da maneira e onde ela foi formada, ela foi construída. A criança, ela é concebida no ventre da mãe, e desde o período intrauterino, os pais devem ter essa consciência que ali está sendo gerado um ser humano. Por isso que nós somos contra o aborto, em todo sentido. Seja porque foi estuprado, né? Mas é uma vida que está ali sendo gerada. E a vida deve ser respeitada, né? Então Jesus, ele acolhe as crianças. Os discípulos pensam que as crianças vão atrapalhar Jesus. E Jesus nos ensina, falando: Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. O que isso significa? A criança é pura, a criança ainda não tem um coração de adulto. O coração de adulto é um coração que guarda mágoa, que guarda ressentimento. A criança não. Se nós observarmos as ações das crianças, por exemplo, elas estão brincando ali, um grupo de crianças. De repente sai uma desavença, uma pequena discussão, até uma briguinha, e aí as crianças se estranham, mas minutos depois elas esqueceram e voltam a brincar. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus é delas, porque no reino dos céus só vão entrar os amorosos, só vai entrar quem não guarda rancor. E a criança nos ensina isso, a criança é pura, inocente, não é? Então Jesus diz: só vai entrar no reino do céu quem se fizer como uma criança. Deixai as crianças vir a mim. Então, se nós queremos que uma oração chegue ao céu, peça uma criança para orar, peça uma criança para rezar, porque Deus se curva para acolher de modo mais sensível a oração do inocente, a oração da criança.
Então vamos cuidar das crianças que estão em nossas comunidades, em nossas casas, ter muito cuidado de formá-las no verdadeiro caminho que é Jesus, o único e verdadeiro que é Jesus. Rezar a oração de São Maximiliano Maria Kolbe, esse santo mártir. Ó Deus, inflamasse São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe desses grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão que trabalhemos intensamente pela vossa glória, no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, dado o Espírito Santo. Amém. E nesse final de semana, nós celebramos nas comunidades a solenidade da Assunção de Maria. Olha que interessante. Então, nas missas desse sábado à noite, nós teremos a missa da vigília da Assunção de Maria ao céu. Então, celebre, reze o texto, reze o rosário, cante o ofício nesse final de semana na sua comunidade. Deus abençoe, paz e bem, bom final de semana.